Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 9, Ex-Príncipe Herdeiro. Estou em casa. Depois de passar cerca de um mês longe da propriedade, Julius estava genuinamente aliviado em ver Marie novamente. Então ele olhou ao redor para os outros garotos, que haviam preparado presentes extravagantes para ela. Como sou patético, pensou ele. Ao ver esses presentes incríveis, ele percebeu quão sem esperança ele estava. Ele não tinha conseguido ganhar muito dinheiro. Marie se aproximou dele. Julius, o que aconteceu com essas roupas? Ela estava claramente preocupada com ele. Isso, pelo menos, trouxe um sorriso ao seu rosto. Eu estava trabalhando em uma barraca de comida. Uma barraca de comida. Kyle e Carla estavam próximos também. Na verdade, esses não eram os únicos rostos familiares, e Maria estava aqui, assim como a serva de Angie, Cordelia. Ele ignorou todos eles e focou em Marie. Na verdade, eu pretendia chegar aqui assim que pudesse, mas o chefe compra suprimentos de manhã cedo, então eu estava ajudando ele. Julius havia trabalhado duro desde que o chefe o encontrou nas ruas. No entanto, ele não tinha ganhado muito dinheiro, pois era um trabalho com salário mínimo. É uma barraca de espetinhos, explicou ele. Você estava trabalhando em uma barraca de espetinhos. A mandíbula de Marie caiu. Ela está decepcionada comigo. Mesmo que ela esteja, isso é tudo que Julius tem a oferecer. Além disso, ele não acha que o tempo que passou trabalhando na barraca de comida foi um desperdício. Ele realmente se divertiu lá e foi um desafio todos os dias. Ele colocou todo o seu esforço nisso e ainda assim conseguiu ganhar muito pouco, mas isso lhe ensinou muito sobre o mundo. Enquanto trabalhava para o chefe, ele teve que ouvir clientes bêbados reclamando, e o chefe o repreendeu várias vezes por sua ignorância. Julius agora percebeu o quanto ele estava errado sobre muitas coisas. Na verdade, eu queria comprar um presente para você, mas pensei que isso poderia ser o melhor presente que eu poderia dar. Ele estendeu o envelope contendo todo o dinheiro que ganhou no último mês. Marie aceitou. O dinheiro dentro não era uma quantia impressionante. Isso foi o melhor que pude fazer, disse ele. E agora eu entendo. Eu realmente fui um tolo. Percebi que é preciso trabalhar para ganhar dinheiro, mas não compreendi realmente o significado mais profundo disso. Suspeito que em algum lugar do fundo da minha mente, eu simplesmente presumia que o dinheiro sempre cairia em minhas mãos. Agora que trabalhei por conta própria, finalmente tenho uma perspectiva melhor. Julius. Marie abraçou o envelope contra o peito. Não é exatamente um presente, eu sei, mas é o dinheiro que trabalhei duro para ganhar. Espero que você aceite. Enquanto isso, os outros 4 garotos estavam desapontados. Sua Alteza. Eu achava que você era melhor que isso. Que pena. Gilk balançou a cabeça, tendo grandes expectativas de seu mestre. Achei que você fosse o candidato a ser observado nessa competição. Acho que estava errado sobre você. Brad fez uma cara. Pensar que isso é tudo que meu rival conseguiu. Não queria ver você parecendo tão patético. Greg franzia a testa, triste com esse resultado. Ele queria ter uma competição honesta com seus amigos, e ver Julius assim, como se tivesse desistido, foi um golpe enorme. Suponho que agora seja uma competição entre os 4 de nós. Chris parecia desanimado também. Como os outros, ele assumiu que Julius estava fora da disputa. Julius entendia por que eles se sentiam assim. Não tenho palavras para me defender. Aceito a derrota. No entanto, pelo menos coloquei tudo que tinha nesse caminho. Se é assim que as coisas terminam, não tenho escolha a não ser aceitar. Por mais irritante que fosse perder, Julius sabia que não poderia ter feito melhor. Ele só desejava ter sido o favorito de Marie. No entanto, essa experiência pelo menos lhe deu uma melhor compreensão de suas próprias deficiências.
Ele não podia culpar Marie se ela escolhesse outra pessoa. Leon e os outros ainda o encaravam, atônitos. Marie aproximou-se lentamente de Julius e segurou seu pulso direito, levantando-o no ar. Julius, você é o vencedor. Os outros garotos olharam boquiabertos, incapazes de compreender como o homem que ganhou menos poderia ser o vitorioso. Espere um momento, senhorita. Marie. Eu pensei que você dissesse que escolheria a pessoa que ganhasse mais dinheiro? Gilk protestou. Marie abanou-se com o envelope enquanto encarava os garotos desavisados. Oh! Quando eu disse isso? Eu disse para vocês irem ganhar dinheiro. O que os levou a gastar tudo até ficarem sem um centavo novamente. Os 4 de vocês voltaram sem nada, então a pontuação de vocês é 0. Os ombros de Brad caíram. Uma pomba colocou a cabeça para fora de seu bolso. Não, isso não pode ser. Greg caiu de joelhos. Então fomos nós que tivemos a ideia errada. Os homens atrás dele tentaram animá-lo. Por favor, recomponha-se, diziam eles, e seus músculos são melhores do que os de todos os outros. E você estava arrasando com aquelas poses. Chris virou-se para Julius. Então você foi o único que conseguiu conquistar o coração dela afinal. Desta vez, nós somos os perdedores. Apesar da derrota, os garotos pareciam em paz com o resultado. Julius olhou ao redor para eles, emocionado. Todos. Muito obrigado. Enquanto ele enxugava suas lágrimas, os garotos tentavam animá-lo. Ao lado deles, Marie deu um pulinho enquanto brandia o envelope no ar. Dinheiro. Nós temos dinheiro. Leon observou a todos com uma expressão neutra. O que diabos eu acabei de testemunhar? A brigada de idiotas estava de volta. Isso estava tudo bem, mas o timing deles não era o melhor. Eles estavam ausentes quando Noelle foi levada, e eu já podia perceber que eles não seriam de nenhuma ajuda para resgatá-la. Afinal, 4 dos idiotas que foram instruídos a ganhar dinheiro voltaram apenas como um negociante de antiguidades, um artista, um fisiculturista e um frequentador de festivais. Julius, que trabalhou em uma barraca de espetinhos, era facilmente o mais competente do grupo, mas isso não dizia muito. Qual era mesmo o propósito deles existirem? Eu realmente tinha que me perguntar. Independentemente disso, não pude evitar de atualizá-los sobre o que aconteceu durante a ausência deles. Julius ainda estava com seu avental quando se sentou em uma cadeira. Depois de ouvir tudo o que eu tinha a dizer, ele cruzou os braços sobre o peito em contemplação. Entendi a essência. Basicamente, Bartford, você quer salvar a Noelle, certo? Isso mesmo. Eu não esperava nenhum resultado confiável dessa conversa com a equipe Bozo, mas não havia mal em perguntar. Embora se algum deles dissesse ou fizesse algo realmente estúpido, eu seria obrigado a interromper. Nesse caso, por que não ir em frente e resgatá-la? Eu sorri debochadamente. Você nem estava ouvindo. A Noelle é a sacerdotisa, e a República precisa dela, então eles vão tentar levá-la de volta. Mesmo se fizéssemos isso de forma encoberta e nos refugiássemos no reino, ainda seríamos os principais suspeitos. Como eu imaginava, foi um desperdício de tempo perguntar a eles. Gilk inclinou a cabeça. E por que isso é um problema? Porque seria um escândalo internacional. Brad embaralhava um baralho de cartas enquanto ouvia a conversa, e ele riu da minha resposta. Sim, tenho certeza que seria. Mas isso é realmente um grande problema. Embora eu tenha certeza de que seja difícil para vocês arruaceiros de carreira entenderem, sim. Seria um grande problema. Greg, que ainda estava completamente nu, exceto pelo maiô, balançou a cabeça. Coloque roupas decentes, droga, pensei com amargura. Essa muda sagrada de árvore eventualmente será capaz de fazer o mesmo que a árvore sagrada, não é? Nesse caso, mesmo que cause algum problema, não valeria a pena segurar isso. Se isso significa resolver a iminente crise energética deles,
tenho certeza de que Wolfort ficaria feliz em acolher Noelle e a muda sagrada. Espere um momento. Esse cara seminu de cueca está falando sentido. Kyle tentou oferecer roupas a Chris, mas este o dispensou, insistindo, isso é meu estilo. Assim, ele ainda usava apenas um tapa-sexo enquanto franzia a testa, confuso. Não posso me considerar o mais habilidoso em política, mas depois de ouvir toda essa situação, não consigo entender por que você está preocupado. Já te disse. Eu estava começando a perder a confiança em minha defesa agora que todos os 5 da equipe de idiotas haviam ignorado minhas preocupações. Bartyford, percebo que você teme que isso complique as relações com a República se fizermos isso, mas vejo mais prós do que contras aqui, disse Julius. Seria mais benéfico para Wolfort garantir tanto a muda sagrada da árvore quanto sua sacerdotisa, não é? Você tem uma justificativa válida para invadi-la e resgatá-la. Vocês estão sendo extremos demais, eu disse. Não tão extremos quanto você, eu diria. Além disso, se você sabia de tudo isso antecipadamente, por que não a levou com você e se refugiou no reino mais cedo? Wolfort tinha uma boa relação com a casa Lespinaci no passado. Mesmo sem a muda sagrada da árvore, tenho certeza de que eles teriam oferecido refúgio a ela. Porque isso é um jogo otome e há coisas que vocês não sabem. Não pude dizer a eles, por mais que eu gostasse. Sim, mas, dadas as circunstâncias, é um pouco. Quero dizer, não importa o motivo, causar um escândalo internacional é intimidador. Chega de indecisão. Marie rosnou. Ela chutou minha bunda, ainda brandindo o envelope de Julius na mão. Oxe! O que você pensa que está fazendo, mulher das cavernas? Ver você hesitando me irritou. Se você quer salvá-la, coloque seu traseiro para fazer isso. Você está sempre hesitando e se preocupando com as coisas, deixando a situação piorar até ficar fora de controle. Você é um incômodo. Eu não estou hesitando, protestei. Eu tenho responsabilidades e tal. Nós dois sabemos que você vai acabar a resgatando. Se você vai acabar brigando mais tarde e bagunçar as coisas de qualquer maneira, é melhor fazer isso o mais cedo possível. Droga, você me deixa louca. Enquanto discutíamos, Maria olhava nervosamente entre nós. Os olhos da senhorita Cordelia estavam fixos em mim, olhando friamente. Enquanto isso, a equipe de idiotas estava reunida e sussurrando entre si. O que você acha? Acho que ele é irremediável. Como posso dizer isso? Ele é um selvagem, francamente. Sim, tenho que concordar. Você realmente acha que o Bartyford nunca percebeu isso? Apontei o dedo na direção deles. Vocês aí. Se tem algo a dizer, digam logo. Eles olharam um para o outro antes que Julius finalmente dissesse, nesse caso, permita-me ser franco com você, Bartyford. Você não percebeu como Noelle se sentia por você? Sinceramente. Toda a minha bravata desapareceu. Não. Eu não percebi. Era a verdade. Eu realmente não tinha a menor ideia até Marie me contar. Não havia nada que eu pudesse dizer em minha defesa. Tudo bem, então. Bem, acho que é assim que as coisas são. Se você tivesse percebido mais cedo, talvez pudéssemos ter evitado toda essa situação, mas o que está feito, está feito. Ah, ele adora cutucar a ferida. Era verdade. As coisas não teriam saído tão do controle se eu tivesse descoberto isso mais cedo. A propósito, Bartyford, você se lembra quando duelamos pela primeira vez? Claro que sim. Fiquei tão revigorado depois. Minha resposta honesta fez todos os garotos franzirem a testa. Infelizmente, eu não tinha o hábito de mentir, então se me perguntassem, eu não ia esconder nada. Entendo, disse Julius. Você se lembra do que você disse naquela época? Se me lembro corretamente, você me criticou por brincar quando eu já tinha uma noiva bonita. Você me repreendeu por estar traindo 2 vezes. É verdade?
Eu disse isso. Sim, e daí? Ah, nada. Achei apenas irônico que agora a situação esteja invertida. Cliquei a língua. Ao contrário de você, eu não fiz nenhuma traição. Não acho que todos concordariam com você. Mas, tendo dito isso, acredito que Angélica o perdoaria. Estou dizendo que se você disser a Angélica que quer Noelle ao seu lado, acredito que ela permitiria. Ela é filha de uma casa aristocrática. Mais especificamente, ela passou por treinamento para ser a futura rainha. Acredito que ela concordaria que garantir Noelle é uma questão de interesse nacional. Você realmente acha que eu poderia fazer uma coisa dessas? Vocês estão me dizendo para trair. Gil que riu. Difícil de acreditar que você está falando sério quando já tem 2 noivas. Merda. Nem consigo responder a isso. Deixando de lado seus assuntos pessoais, continuou Julius, o reino não se oporia a você resgatar Noelle. Além disso, minha mãe deu permissão para você agir livremente enquanto estiver na República, não é? Sim, acho que ela deu permissão para lidar com as coisas aqui como eu achar melhor. Assenti. Ela pode ter dito algo nesse sentido, sim. Perfeito. Então não vejo problema algum. Vamos resgatar Noelle. Desculpe. Enquanto eu estava pasmo, Chris finalmente se pronunciou. Não se preocupe. A República tem se mantido isolada nas últimas décadas. Supondo que o que eles dizem sobre a árvore sagrada seja verdade, eles não podem invadir outros países mesmo que queiram. Pelo que vi, todos os equipamentos militares deles são puramente defensivos. Ponderei sobre isso por um momento antes de dizer, mas e a possibilidade da República exercer pressão diplomática sobre o forte? Pode acontecer, disse Brad. Mas você parece estar esquecendo de algo. O que seria? Com base no que você disse, isso é uma luta pelo poder doméstico. A Casa Bareilles se moveu apenas para garantir o poder, o que significa que deve haver uma casa que se oporia à ascensão deles, não é? Como a Casa Holt? Exatamente. Se queremos lutar contra a Casa Bareilles, precisamos nos unir aos Holts. Os ombros de Marie se mexeram. Bem, você sabe. A Casa Holt tem meio que uma má reputação, certo? Eu me pergunto se juntar a eles é realmente uma ótima ideia. Eu não podia culpá-la por ter reservas. Eles são considerados o último chefe no segundo jogo, então eles são basicamente como os vilões. Greg balançou a cabeça. Você simplesmente não entende, Mari. Eles só parecem maus da perspectiva da República. Se olharmos do ponto de vista do reino, eles são a melhor casa para liderar ao Zer. Além disso, se dissermos a eles que queremos levar Noelle embora, eles parecem que ficariam felizes em nos permitir. Verdade. A Casa Holt parecia considerar Noelle um problema, então, em sua visão, não lhes faria mal enviá-la embora. Na verdade, fazer isso dificultaria a ascensão da Casa Bareilles ao poder. Gil que sorriu maliciosamente. Sim, seria de grande benefício para o reino estabelecer laços com a Casa Holt, já que eles lideram a Assembleia. Julius colocou a mão no quadril e me encarou. Bem, Bartford, parece que todas as suas preocupações foram esclarecidas. Elas não foram esclarecidas, eu retruquei. Não há como os Holts concordarem em trabalhar conosco. Eles concordarão se você os convencer. Esses caras são muito mais capazes do que eu lhes dou o crédito. Acho que eles receberam uma educação adequada quando eram herdeiros de casas respeitáveis. Eu tinha esquecido disso porque normalmente eles são uns idiotas, mas eles têm notas realmente boas. Suspirei. Se ao menos vocês garotos pudessem ser tão inteligentes o tempo todo. Enquanto eu estava ocupado procurando conselhos deles, a senhorita Cordelia tinha conseguido desaparecer e reaparecer. Senhor Leon, ela disse, você tem um convidado. Um homem que diz ser servo da senhora Louise Holt. A senhorita
Lois enviou um servo. Julius fixou os olhos em mim. Esta é a nossa chance, Bartford. Faça o que for necessário para garantir a cooperação dela. Vocês estão todos loucos? Não? Estamos sendo bastante sérios. Como vocês podem pedir o impossível com tanta seriedade? Maria e eu nos vestimos da melhor maneira para comparecer a uma festa realizada pelas 6 grandes casas. Eu estava usando um terno enquanto Maria usava um vestido. Normalmente, nunca teríamos sido convidados para um evento como esse, mas a senhorita Lois havia enviado pessoalmente os convites especificamente solicitando que nos encontrássemos aqui. Parecia que ela não conseguia escapar facilmente da propriedade Druille, em parte porque sempre a observavam. No entanto, ela havia notado algo errado na propriedade, o que a levou a nos convocar. Maria estava distraída com a comida extravagante. Aquele porco assado inteiro parece delicioso. Adoraria experimentar tudo sozinha. Suspirei, exasperado. Aguente um pouco. Eu vou deixar você comer à vontade depois. Agora nossa prioridade é encontrar a senhorita Luísa. Os outros nobres presentes, os que conhecíamos, estavam uniformemente chocados com nossa presença na festa. Sussurros ecoavam em todas as direções. Esse é o homem de Wolford? Ouvi dizer que as pessoas o chamam de Cavaleiro Escória. Um comerciante do reino me contou. Oh, que terrível! Embora os comentários ferissem meu orgulho, ignorei as mulheres e me concentrei em procurar a senhorita Luísa. Maria agarrou minha manga e puxou. Lá está o Loki, sussurrou. A casa Bareilles havia organizado essa festa. Seu chefe de família, Belange, deve ter ouvido na recepção sobre minha presença, pois ele se aproximou diretamente de nós. Meu herói de Wolford, que honra tê-lo aqui conosco. Belange abriu os braços para maior efeito, mas devido à sua incrível estatura, ele apenas parecia mais intimidante. Loki ficou ao lado dele, usando um sorriso audacioso. Eu temo que não me lembre de tê-lo convidado, mas espero que aproveite seu tempo aqui, mesmo assim. Afinal, faremos um anúncio muito importante mais tarde. Ele estendeu a mão, então eu a apertei. Ele apertou, e eu retribuí o gesto. Eu estou ciente. Vocês vão se casar, certo? Parabéns, eu disse. A expressão de Loki não revelou nada. Vejo que nosso herói está bem informado. Bem, embora suspeite que você esteja dizendo isso apenas para ser educado, eu aprecio o sentimento de qualquer maneira. Soltei nossas mãos ao mesmo tempo. A propósito, herói, disse Belange, há algo que eu gostaria de lhe pedir. Essa muda da árvore sagrada em sua posse é incrivelmente importante para o nosso país. De fato, é sagrada para nós. Não poderíamos persuadi-lo a se separar dela. É claro, ficaríamos felizes em fornecer uma compensação adequada. Eu sorri para ele. Os ouvidos de todos os outros se atentaram com a menção da muda. Como resultado, toda a área ficou quieta. A importância da muda para a República era autoevidente. Não dá para fazer isso, eu disse. Eu me apeguei a ela. Se vocês a querem tanto assim, fiquem à vontade para levá-la pela força. Se forem capazes, é claro. Belange riu. Você é difícil de negociar. Embora lamente dizer que não podemos desistir tão facilmente. Continuaremos tentando negociar com você. Os outros convidados me encararam. Como ousa um cavaleiro de um reino primitivo como Wolford ter uma atitude dessas? Ele ficou arrogante só porque conseguiu vencer aqueles insignificantes Favels. Jovens como ele sempre são tão convencidos. Eles estavam realmente se divertindo com os insultos. Como eles não tinham mais tempo a perder comigo, Belange e Loki se despediram. Enquanto o faziam, Loki disse, com licença. Espero que se divirtam. Ah, e mais uma coisa. Se você planeja tentar recuperar a Noelle, é melhor desistir enquanto ainda pode. Ela agora me pertence.
Loic manteve a fachada de bom rapaz na frente de todos os outros, mas a animosidade que ele mostrou para mim era a de um lobo voraz protegendo sua presa. Ele fez uma careta, embora a expressão fosse quase cômica. Imbecil, Maria amaldiçoou enquanto o encarava. Eu sorri. Sabe, passei por algo parecido antes. Um príncipe idiota que me lembra você tentou brigar comigo. Oh. E? O que? Você quer saber como terminou para ele? Ele está assando espetinhos em uma barraca de comida enquanto falamos. Isso mesmo, um ex-príncipe herdeiro foi reduzido a trabalho braçal. Quase traz lágrimas aos olhos, não é? Não era mentira. Julius realmente ia trabalhar na barraca de comida sempre que tinha um momento livre, embora não o fizesse por obrigação. Não, ele estava encantado em assar aqueles espetinhos, afirmando ter encontrado sua vocação na vida. Mas enfim, eu pretendia isso como uma ameaça. Não que tivesse algum efeito sobre Loic. Que empolgante. Então você planeja arruinar a República da mesma forma que derrubou a Casa Feivel. Eu admito que você é forte, mas não acredito que apenas força garanta sua sobrevivência. Ele desviou o olhar de mim, acenando com a cabeça na direção de alguns diplomatas estrangeiros. Um deles do Reino Sagrado de Raquel estava me observando. Entende agora? O mundo não é tão simples assim. Você pode ser poderoso, mas não pense que isso significa que tudo vai acontecer do jeito que você quer. Eu nunca pensei assim. Mas não se esqueça, eu esmaguei todas as pessoas que já se opuseram a mim. Você não será diferente. Aproveite a sensação de medo ao pensar em perder a Noelle. Loic olhou para mim com raiva antes de controlar sua expressão. Bem, estou ansioso para ver como as coisas vão, herói de Wolfort. Ou devo dizer, Cavaleiro Escória. Parecia que o apelido desfavorável havia se espalhado. Enquanto Loic se afastava, Marie suspirou. Ele é o retrato perfeito de um namorado abusivo e lixo. Esses tipos sabem como dar um bom show para as pessoas ao redor deles. De qualquer forma, Big Brother, você tem certeza de que pode realmente recuperar a Noelle? A segurança nesta festa já era impressionante, mas mais assustador do que isso era o quanto eles reforçaram a vigilância em torno da Noelle. Até mesmo Luxon teria dificuldade em resgatá-la sem causar baixas no lado oposto. Não que ele se importasse em matar alguém para começar, ele não era do tipo pacificador. Ainda estou considerando o que fazer e como fazer da melhor maneira, eu disse. Recuperá-la seria a parte mais simples, mas... Leon, faz tempo, interrompeu Albergue ao se aproximar, com o rosto cansado. Senhor. Albergue. Eu disse. O que você está fazendo aqui? É difícil acreditar que Belange o convidaria. Na verdade, você vê. Antes que ele pudesse se explicar, o ambiente ficou subitamente escuro quando um holofote se acendeu, iluminando o palco no canto. Loic estava em cima dele com Noelle ao seu lado. Ela usava um vestido que cobria a maior parte do seu corpo, e seu pescoço estava obscurecido por vários acessórios. Loic pegou a mão direita dela e a levantou no ar. Já se passaram mais de uma década desde que a Casa Lespinasse foi exterminada, o que significa que a cadeira da sacerdotisa está vazia todo esse tempo. Mas isso acaba hoje. Essa mulher, Noelle Zel Lespinasse, carrega o brasão da sacerdotisa nas costas de sua mão direita. Nós presumimos que sua casa não existia mais, mas ela sobreviveu. Aplausos irromperam, indicando que ninguém aqui ficou surpreso com essa revelação. A expressão do senhor Albergue ficou sombria na penumbra. Talvez ele ainda não tivesse esquecido sua raiva contra a Casa Lespinasse. Noelle ficou ao lado de Loic e sorriu, acenando para todos. Marie deu uma olhada nela e se virou para mim. Isso é ruim. Aposto todas as minhas economias que ela está cheia de hematomas sob esse vestido. A expressão dela também está tensa, o que significa que provavelmente colocaram maquiagem nela para esconder sua palidez. Você consegue ler tudo isso apenas pela aparência dela.
chame de intuição feminina. Será que eu poderia realmente confiar na intuição dela? Cético como eu estava, Luxon reapareceu depois de ter vagado. Maria está completamente certa, ele me informou. Eles colocaram maquiagem em Noelle para esconder os hematomas, e ainda mais em outras partes do corpo dela. Então, por que ela está sorrindo e acenando assim? Porque ela acredita que seu sacrifício vai deixar todo mundo feliz, disse Marie, como se lesse meus pensamentos. Além disso, quanto mais você acua uma pessoa, mais enfraquece sua capacidade de pensar claramente. Ela está perdendo a vontade de escapar de sua situação. Tenho certeza de que pessoas que não entendem como diriam para ela fugir se as coisas estivessem tão ruins, mas não é tão simples assim. Será que essa era a experiência pessoal de Marie falando? De qualquer forma, eu fiquei irritado ao ver Noelle sofrendo. E agora, já que todos vocês sabem que a sacerdotisa ressurgiu, tenho certeza de que estão ansiosos para saber o que vem a seguir, continuou Loki. Atualmente não há guardião. No entanto, isso logo mudará nos próximos dias. Eu, Loki Letabarriele, vou me casar com Noelle e assumir o manto de guardião. Todos aplaudiram e comemoraram. Acho que isso significa que Loki preparou o terreno para sua tomada planejada. Enquanto eu observava, alguém de repente segurou minha mão. Virei-me rapidamente e encontrei a senhorita Luísa. Finalmente encontrei você, sussurrou ela. Vamos, rápido. O senhor. Albergue arregalou os olhos. Luísa, foi você quem o chamou. Explicarei as coisas depois. Por enquanto, Noelle é a nossa maior preocupação. Saímos do local escuro e nos retiramos para uma sala que a senhorita Luísa havia preparado para nós. Na sala de festas, outra pessoa havia notado a presença de Leon e Marie na festa, Lélia, que acompanhava Emil. Esses idiotas, eles realmente planejam sair do roteiro de novo. Ela entrou em pânico depois de vê-lo sair com Albergue e sua filha. Emil, preciso consertar minha maquiagem rapidamente. O quê? Mas você acabou de fazer isso há um momento. Não faça tantas perguntas. Emil deu um salto de surpresa e desviou o olhar. Se sim, tudo bem. Desculpe. Vá em frente, tome seu tempo. Parecia que ele havia interpretado a resposta dela como se ela precisasse ir ao banheiro. Como uma dama, isso era um pouco embaraçoso, mas Lélia estava mais preocupada em descobrir o que Leon e os outros estavam planejando. Não posso acreditar que eles vão fazer as coisas por conta própria de novo. Lélia correu atrás deles. Depois de ouvir tudo que a senhorita Lois tinha a dizer, a primeira pessoa a falar foi o senhor Albergue, que fervia de raiva. Então, finalmente mostra suas verdadeiras cores, Fernande. A senhorita Luísa, por outro lado, parecia um pouco em pânico. Consegui encontrar uma boa oportunidade de sair com todos vocês, mas estou essencialmente em prisão domiciliar. Mesmo que eu saia da propriedade, eles enviam pessoas para me seguir, e quase não tenho liberdade lá. Parece que eles estão até lendo toda a correspondência que envio ou recebo. Por que a casa Druille mantinha a senhorita Lois aprisionada, você pergunta. Por que eles se tornaram traidores? O senhor Albergue se levantou. Luísa, você fique aqui. Vou conversar com Fernande. Pai. Hoje, vou te levar para casa. Se algum membro da casa Druille vier atrás de você, basta mencionar meu nome. E com isso, o senhor Albergue saiu. Com a tensão dissipada no ar, Marie finalmente respirou aliviada. Nossa, isso foi assustador. Ele é intimidador. A senhorita Lois riu. Ele é normalmente muito gentil, na verdade. Não parece assim para mim. Enquanto conversavam, Luxon começou a transmitir informações diretamente para mim, garantindo que ninguém mais pudesse ouvir. Mestre, parece que a casa Druille pretende usar a Luiz para tornar o Guiz o próximo líder da casa Halt.
Ótimo, mais más notícias. Será que eu nunca receberei relatórios mais leves? Infelizmente, não seria o caso. Também há alguém bisbilhotando perto da porta, Lélia. Devo me livrar dela. Porque o assassinato sempre é sua solução padrão. Revirei os olhos. Não, vou deixá-la entrar. Maria senhorita. Luiz imediatamente viraram seus olhares para mim. Fui até a porta e a abri bruscamente para revelar nossa bisbilhoteira. Que vergonha para a irmã mais nova da sacerdotisa, eu disse com um sorriso. Lélia olhou fixamente para a senhorita. Luiz, antes de responder em voz baixa, o que você está planejando? Não me diga que você pretende se aliar aos Rautes. Estou considerando isso. Não brinque comigo. Enquanto discutíamos, a senhorita Luiz cruzou os braços e lançou um olhar irritado para nossa convidada indesejada. Lélia. Então você também está envolvida. Não importa, suponho. Eu queria falar com você. Não há mais motivos para esconder isso. Assim que a senhorita Luiz deu permissão, eu fiz sinal para Lélia entrar antes de fechar a porta. Embora ela tenha avançado nervosamente, seu tom era venenoso. Isso será o fim da casa Raut, você sabe. Isso pode ser verdade, respondeu a senhorita Luiz com o rosto sem expressão. Marie baixou a voz e perguntou, o que vai acontecer agora? Como vou saber? Isso depende dessas duas. Lélia estava agindo com tanta audácia porque estava confiante de que teria a vitória sobre a casa Raut, mas ao ver a senhorita Luiz indiferente ao seu ataque, ela ficou atordoada. Bem, você não poderá mais fazer o que quiser. Eu sei como você maltratou minha irmã, mas você não vai escapar impune dessa vez. Suponho que não. Mesmo que ambos voltemos para a academia, não haverá mais necessidade disso. Sem necessidade. Marie e eu trocamos olhares. Ela se virou hesitante para a senhorita Luiz. Então, você quer dizer que você não implicava com Noelle porque a odeia? A senhorita Luiz riu, sorrindo de orelha a orelha. Eu definitivamente odeio aquela garota. Verdadeiramente a odeio. Também a Lélia. Elas viveram ignorantes e despreocupadas o tempo todo, e além disso, elas até se infiltraram na academia. Nem se deram ao trabalho de mudar seus nomes. Eu tive que me perguntar se estavam nos provocando. Não é culpa nossa. Os antigos serviçais da casa Lespinasse preencheram nossas inscrições, não nós. Então não foi como se elas usassem esses nomes porque queriam. No momento em que vi vocês duas na academia, mal consegui conter meu ódio, disse a senhorita Luiz. Mesmo que eu não soubesse todos os detalhes, sabia que meu pai deixou as duas herdeiras da casa Lespinasse viverem. Ele deixou elas viverem? O que está acontecendo? Olhei para Marie, mas ela apenas balançou a cabeça, indicando que ela também não sabia. Ela é tão inútil. Como Marie não perguntou, eu fiz. Estou ouvindo que você não gosta de nenhuma delas, então por que você só implicava com Noelle? Ao me olhar, os olhos da senhorita Luiz se encheram de tristeza. Ela fechou as mãos. Meu pai me pediu para fazer isso. Nenhuma culpa recai sobre elas, ele disse. Lélia já tinha Emily para protegê-la, mas Noelle não tinha ninguém. Há pouco tempo, Pierre a perseguiu, e depois aquele insuportável Loic também fixou nela. O rosto de Lélia se contorceu. O que isso tem a ver com você intimidando minha irmã? Acho que entendi. Exclamou Marie. Você as afastou agindo como se ela fosse sua presa, e você não queria que mais ninguém a tocasse. A senhorita Luiz acenou debilmente antes de se voltar para Lélia. Eu não queria ter nada a ver com nenhuma de vocês. Eu as odiava por viverem na ignorância feliz. Como ousam fazer isso, quando não têm ideia de como minha família e eu nos sentimos? A raiva estava tomando conta dela.
Ela tinha encurralado Lélia contra a parede e a segurado pela gola. Marie e eu tivemos que separá-las. Tire Lélia daqui, disse a Marie. Vou cuidar da senhorita. Luiz. Cá claro? Vamos embora. Uma vez que elas foram embora, ficamos só a senhorita Luiz e eu. Todos sozinhos, vejo, comentou Luxon. Espero que tome cuidado para não causar mais suspeitas de infidelidade. Ah, cale a boca, lata voadora.